giberelina e ácido abscísico, perceba, efeito antagônico em sementes. Vocês vão ver muito isso quando vocês pegarem leitura, livros, apostilas, conteúdos mais completos para vocês verem sobre isso. Dá para ter uma aula só disso, só para falar de sementes, relacionando hormônios vegetais com sementes. Dá para ter uma aula só disso e eu garanto para vocês que dá assunto para muitas aulas. Existe um efeito antagônico, enquanto um sobe, outro desce. A gangorra funciona como uma boa analogia para isso. Como assim? A giberelina, ela é um promotor da germinação. Perceba isso. O ácido abscísico, ele é indutor da dormência. Ele faz com que não ocorra a germinação. Ou seja, permanece dormente, permanece quiescente. As sementes, a gente vai ver essas diferenças, as nuances durante o decorrer aqui. Fato: sementes não germinam imediatamente após serem produzidas. Perceberam bem esse fato? Mais uma vez, sementes não germinam imediatamente após serem produzidas. Produzidas por quem? Pela planta. Porque não faz sentido elas germinarem após serem produzidas, sejam maturadas imediatamente ali. Senão ia ocorrer germinação na própria planta. Enquanto ali você está colhendo uma maçã, olha um broto saindo, um broto de maçã ali na sua maçã. Saindo um pé de mamão do mamão. Saindo um pé de abacate, do caroço do abacate, sendo que o fruto está ali ainda. Ou qualquer outro tipo de analogia, né? de percepção que a gente poderia ter nesse sentido. Não pode ocorrer germinação. Eu sou produtor de grandes culturas, eu produzo o trigo. E lá o trigo acontece um fenômeno que chama germinação na espiga. Para toda regra existe uma exceção, mas como dizia, né, um cidadão, né, um professor, a exceção é exemplo dos burros. A gente tem que tratar a exceção como exceção. Naturalmente isso não acontece. Agora, por que acontece aquilo ali, né? No caso do trigo é outra história e isso realmente acontece, né? A germinação na espiga, e tem ali hoje cultivares que são resistentes com relação a isso. Esse é um fenômeno que pode acontecer. Algumas enzimas hidrolíticas podem ficar ativa devido à condição, principalmente ela permanecer muito tempo no campo. Isso é natural. Mas não acontece isso normalmente. Primeiro ocorre a caída do fruto em si, né? No caso de um fruto, de uma espiga. E aí depois, nas condições ideais, vai acontecer a germinação. Quero que vocês percebam isso. Nas condições ideais vai acontecer a germinação. Essa dormência vai ser quebrada. Em que momento? No momento oportuno. No momento oportuno não vai haver essa dormência, ela não vai mais haver, ela vai ser desativada. Mas enquanto ela está ativada, o ácido abscísico atua com muita veemência, com muito afinco ali para que ocorra a produção ali de genes, a produção de substâncias que vão induzir a dormência. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, só para vocês entenderem. Bom, então atua como inibidor dos processos causados pela giberelina. Tá, primeiro eu tenho que conhecer giberelina, né? Vai lá nos vídeos de giberelina e relembra giberelina. Giberelina, só um resuminho básico. Ela atua principalmente ativando enzimas que vão degradar as reservas. As reservas ali de amido, de aleurona,
camada de aleurona, ela vai degradar essas reservas. Para que degradar essas reservas? Para que essas reservas se transformem, ou seja, ocorre uma reação de invertase, para que se produza ali açúcares mais simples para poder nutrir o embrião. Gibberellina faz isso. Ela ativa essas enzimas hidrolases, essas enzimas alfamilases, betamilases, proteases e por aí vai. Enzimas que vão degradar as reservas para poder nutrir, porque aquilo é uma reserva, é para nutrir o embrião, mas no momento certo. No momento certo. É para isso que serve as reservas, a gente utiliza, né? Isso aí para o nosso bem, a gente traz essas reservas, né, nos grãos, nos cereais, para o nosso bem. Mas é para a planta isso. É para nutrir o embrião isso. Durante até o momento onde ocorra a produção de uma folha de raiz, aonde aquela planta seja autocapaz, aquela plântula no caso, seja autocapaz de conseguir extrair o que é necessário do solo e o que é necessário do ambiente, da luz. Enquanto isso, tem as reservas, é para isso que serve. Gibberellina ativa isso. Mas enquanto a semente ela não está preparada para que isso aconteça, ela está quiescente, ou seja, esperando com que ocorra as condições ideais, seja devido à presença de água, de luz, temperatura, não importa. Ou, mesmo havendo essas condições, que é dormência intrínseca ali, por exemplo, da casca, do tegumento, ou uma dormência que mesmo tendo condições ideais não vai germinar. É uma dormência ocasionada pelo embrião. Perceberam? Então vamos lá. A dormência da semente introduz um retardo temporal. Perceba que é temporal, por tempo determinado ou não, dependendo das condições ambientais. Pode ser temporal no sentido de que daqui uma semana pode germinar, mas se não houver as condições ideais, não vai germinar. Ou uma parte dessas sementes vão germinar, outra parte não. Porque isso não é algo comum de todas as sementes ao mesmo tempo, principalmente plantas na natureza. Depois eu explico um pouquinho mais sobre isso, só para a gente continuar nosso raciocínio. Então a dormência da semente introduz um retardo temporal no processo de germinação que garante o tempo requerido para a dispersão da semente por uma maior distância geográfica. Puxa vida! Isso aqui fez com que nós tivéssemos plantas espalhadas por todo o globo terrestre, por todas as partes do mundo. Dispersão, porque se o agente dispersante, seja inseto, animal, vento, durante esse transporte ocorresse a germinação, iria perder, não é mesmo? Não iria chegar num ambiente. É uma maneira de se explorar o ambiente. Por conta disso, as plantas se adaptaram aos mais diversos ambientes. E aí cada um se adaptou à sua maneira. Isso é conversa para nossas aulas de ecofisiologia da produção. Maximiza a possibilidade de sobrevivência da plântula, evitando a germinação sobre condições desfavoráveis. Vai encontrar uma condição favorável e a partir dessa condição favorável vai ocorrer a germinação da semente. Quando encontrar isso é uma resposta ali, como a gente falou, existe uma interface entre ácido abscísico e o ambiente. Portanto, vai haver essa conversa entre os dois, essa interface, para que se defina se há ou não as condições. E a partir disso, ocorre a degradação daqueles inibidores
daqueles inibidores da dormência. Dormência de semente. Para vocês perceberem, entenderem melhor isso. Um resumo disso, né? Primeiro tipo, a dormência imposta pela casca. Ou qualquer outro tecido ali que vai circundar, que está em proteção do embrião. É o primeiro tipo. É para vocês entenderem, é uma dormência como se fosse uma dormência mais mecânica. Por exemplo, pode ter uma semente com uma casca dura, uma casca espessa, que necessita ali, por exemplo, ser isso aqui não é muito comum para o pessoal do sudeste, mas é comum no centro-oeste. Bocaiúva. Depois vocês pesquisam aí na internet o que é. É uma fruta de um coqueiro típico do Cerrado. E é uma planta, é um fruto que tem ali uma proteção muito grande. Tem uma casca, depois o fruto interno e depois o caroço. E é muito difícil de cair e simplesmente ocorrer uma germinação, não vai acontecer. E aí o que acontece? Vem lá, né, o ruminante, o boi no caso, e mastiga isso, rumina isso. Ele retira boa parte desses agentes de dormência dessa casca, desse fruto. Ele lapida aquele caroço ali, simplesmente para dizer para vocês. Né, por todo o processo que passa, químico e físico, no caso. E aí vai ser mais fácil para ocorrer a germinação, acontece naturalmente. Então perceba que a natureza ela tem artifícios para poder disseminar de forma mais efetiva em momentos mais corretos as suas plantas. Ok? Então isso aí é uma dormência imposta pela casca, tecidos ou qualquer outro tipo de tecido que vai circundar o embrião. Segundo tipo, dormência fisiológica, que não importa muito ali as condições, mesmo se ocorrer ali a entrada de água, mesmo se ocorrer a entrada de luz, retirada de casca, mesmo que você lixar, não vai acontecer a dormência, não vai acontecer a germinação. Por quê? Porque a dormência é inerente ao embrião. O embrião, ele inibe, ele ativa esses genes de produção de substâncias inibidoras. Olha só, provavelmente a presença de inibidores, especialmente o ABA. Aqui que eu quero que vocês entendam. ABA sozinho, por si próprio, falar tem ABA, está inibido, não significa nada. Significa o balanço. Então a ausência de promotores, tais, no caso, como giberelina. A giberelina vai ativar as enzimas hidrolíticas. Se a giberelina está baixa e ácido abscísico está mais alto, dormência. Ele é o inibidor. Agora, mesmo se tem um pouco de ABA, mas tem mais giberelina, ativação da germinação ocorre naturalmente. Portanto, o ABA parece inibir a síntese de enzimas hidrolíticas dependentes de ácido abscísico, como por exemplo a enzima alfa-amilase. Trocando em miúdos isso, enquanto a giberelina ativa a produção dessas enzimas hidrolíticas, o ácido abscísico sinaliza para inibir a produção dessas. Então, um age com poder contrário sobre o outro. Enquanto a giberelina ativa, ácido abscísico vai lá e desativa essas enzimas. É assim que funciona, né, de maneira mais simples dizendo. Portanto, olha só esse exemplo aqui e esse desenho. Em cereais, o ABA inibe a síntese de alfa-amilase. O que é alfa-amilase? É a enzima hidrolítica que vai, então, deteriorar no sentido de vai degradar ali o amido, vai quebrar ele e transformar em açúcares mais simples para poder nutrir o embrião.
Então a aba inibe a síntese dessas enzimas, que depende de ácido giberélico, por meio de inibição de RNA. Então isso é um fator genético, inibição de transcrição de RNA, de genes específico, MIB ou MIB, MYB, tanto faz. São genes específicos que vão codificar a produção por meio do DNA, que vai produzir a réplica ali, né, o molde, para o RNA produzir essas enzimas. Não vou entrar muito nessa parte, que entra parte de genética. Nem eu sei isso direito. Mas são genes específicos, tá joia? Olha aqui na figura, só para vocês entenderem, portanto. Temos aqui um embrião nesse desenho, nessa parte aqui, o embrião. O embrião, lembra lá nas aulas de ácido giberélico, que ele produz e ele mantém giberelinas ativas e inativas. E aí, obviamente, a ocorrência ali da germinação vai depender do transporte dessa giberelina para a camada onde contém, então, todas as reservas, e vai depender da concentração, da quantidade de ácido giberélico, no caso, que tem aqui, e quanto que está ativo ou não, e a presença de inibidores. Mas eu quero mostrar aqui para vocês. Ácido giberélico, ele vai induzir por meio, então, de agentes secundários, de substâncias secundárias, a codificar, a produzir enzimas hidrolíticas que vão enfraquecer aqui a camada, no caso do embrião, da radícula, por exemplo, aí, da parte ali do tegumento, e vai ocorrer a ruptura. Ao mesmo tempo que as enzimas específicas estão quebrando a reserva, o amido, e nutrindo o embrião, para que ele faça essa ruptura, para que ele tenha força, para que ele seja nutrido. É uma força motriz ali, uma ruptura do tegumento, produção de radícula, produção de epicótilo, precisa de gás isso, precisa de reserva, precisa de açúcar. Então, ao passo que as giberelinas também induz ali a produção de enzimas hidrolíticas que vão quebrar essa camada de reserva e vai nutrir por meio dessas alfa-milase, beta-milase, vai quebrar essa reserva, que vai transformar em açúcar simples e vai nutrir o embrião para que ele continue o processo de ruptura. Ok? Só para vocês terem aí um panorama geral de como que funciona. Agora, olha só isso aqui. O ABA pode manter o embrião maduro, mas em estado de dormência. Ele pode manter o embrião assim, engatilhado, prontinho para ocorrer ruptura, prontinho com a quantidade de hormônios necessários ali para que ocorra isso, quantidade de giberelinas conjugadas ativas tranquilinha, quantidade razoável ali para que isso aconteça, mas a concentração aqui do ácido abscísico é tão maior que inibe a ação dessas, deixa ali, né, em stand-by. Mesmo maduro, prontinho, é só baixar a quantidade desse hormônio. E o que vai fazer abaixar isso é sua autodegradação, a sua degradação, a sua oxidação. Isso vai depender do quê? De agentes externos, dessa interface entre o ambiente e entre a planta. Tudo bem? Tá? Só para vocês terem noção aqui, então. Giberelinas ativam enzimas hidrolíticas necessárias para a germinação. Por outro lado, a ABA inibe enzimas hidrolíticas, inibidor da germinação. Eu não sei como deixar isso mais claro, tá joia, pessoal? Depois vocês pegam mais conteúdos em livro para poder entender isso.
E para terminar aqui a nossa figura, o saldo de tudo isso define se vai ocorrer germinação ou não. Que saldo? Saldo desse balanço. Se o balanço é para maior concentração, para maior produção de giberelina, germinação. Se o saldo é para maior produção de ácido abscísico, inibição da germinação, dormência. Agora, algo é interessante de ser dito. Existe um processo de produção que a gente chama de retroalimentação positiva. Vou ler aqui e explicar para vocês isso. ABA, ácido abscísico, promove a expressão de proteínas dela. Proteínas, essas proteínas aqui, elas são proteínas que vão inibir a germinação, que vão inibir aquelas enzimas hidrolíticas, aquelas enzimas que vão fazer com que ocorra a quebra das substâncias de reserva e acaba ocorrendo ali a germinação. Então, a ABA promove a expressão delas. Promove um monte dessas proteínas, com que faz com que o saldo dessa seja tão alto que não sobre ali as substâncias ativas hidrolíticas. Então serve para isso, o ABA induz isso. Não é o ABA que vai lá e fala e segura e dá um abraço nas enzimas hidrolíticas, na alfamilase, por exemplo, fala, você não vai em lugar nenhum, você não vai degradar essa reserva. Não é ele que faz isso. Ele faz outras substâncias secundárias a fazer isso. Então ele produz. Aliás, ele não produz, ele induz a produção. Ele induz a produção, a expressão dessas proteínas que vão fazer essa inibição. Agora, a gente sabe que essas enzimas hidrolíticas ela é induzida pelo ácido giberélico. Então perceba aqui o aumento da expressão de proteínas que promovem síntese de ABA. Ocorre o aumento de expressão de proteínas, da síntese dessas proteínas que promove ali a produção de ABA. Quanto maior a produção de ABA, maior vai ser a expressão dela. Quanto maior é a expressão dela, maior vai ser a produção de ABA. Entenderam agora? Isso significa retroalimentação positiva. ABA induz dela induz ABA. E assim por diante. Então, um vai alimentando o outro. Como quebrar essa cadeia? Aí é GA. Aumentando a expressão de GA. Porque o ABA não mexeu com o GA. Perceba isso. Ele não induziu ali a diminuição da expressão direta do ABA. Mas ele diminuiu a expressão dela, que é a proteína produzida ou induzida por GA. Ele não mexeu com GA diretamente. Agora, para ocorrer destruição, então, dessas proteínas dela, porque senão fica uma retroalimentação positiva eterno. Um produz mais dela produz mais ABA induz produção dela, mais dela induz mais a produção de ABA. Isso aí, daí a semente fica ali por milênios e milênios e nunca vai ocorrer germinação. Por causa da retroalimentação positiva. Por isso que já é importante. O aumento ali no embrião, a sintetização, o aumento de GA faz com que ocorra a destruição das proteínas da família dela. Diminuindo a quantidade dela, diminui essa retroalimentação, diminui a concentração de ABA. E aí GA começa a ficar maior do que ABA. E aí vai ocorrer naturalmente a germinação, porque vai ocorrer uma repressão, vai reprimir ali essas proteínas que outrora estavam inibindo a germinação. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, volte esse trechinho para vocês entenderem melhor, porque depois que vocês entendem, vocês vão perceber que isso é fácil.